Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Pera lá, Cláudio. Isto não é apenas mais um episódio. Isto é o episódio número 300. 300 episódios no dia em que fazemos 5 anos de existência. 5 anos. 5 anos de muito trabalho, 5 anos de muito sacrifício pessoal, são 5 anos de muita dedicação da vossa parte para que este projeto continue a existir. Mas para além de continuar a existir, a questão é que todos os anos houve sempre uma progressão, sempre houve um desenvolvimento, houve sempre algo que este podcast fez de melhor, evoluiu, conseguiu fazer algo melhor. E isso só posso agradecer a vocês. Porque, acreditem, 5 anos é mesmo muito tempo. E quase não me parece, mas... Caramba, 5 anos. É muito tempo com um microfone, é muito tempo com uma câmera, é muito tempo com um computador, com procurar ter ideias de tudo. Eu não sei se vocês já se aperceberam, mas com isto, o podcast Conversa já deu conta de uma eleição para as europeias, 2 eleições para as legislativas, uma das autárquicas e umas presidenciais. Portanto, tudo aquilo que era a nível de eleições, este podcast conseguiu cobrir. E eu acho que isto é fantástico, honestamente. Eu vou partilhar convosco que quando estava com o Filipe, foi com quem comecei este projeto, eu disse para ele, 10, 11 episódios e não vamos mais do que isto. Por a questão é que nós não vimos outros podcasts tentar fazer e não conseguiam ter sucesso em Portugal. E portanto, o que é que nós, na altura com 22 anos, 21, 22 anos, iríamos achar que íamos conseguir fazer diferente dos outros? O que é que seria a diferença? O que é que seria qual era o catch? Qual era o ponto? E devo dizer que de facto, são 5 anos em que foi sempre procurar evoluir, melhorar. Foram 5 anos em que, logo ao episódio 25 de Ir de Portugal, estou a gravar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, dos ministros que eu mais aprecio no atual governo, e portanto, para mim, dos melhores Ministros dos Negócios Estrangeiros que tivemos, do ponto de vista daquilo que é a sua consciência, aquilo que é a sua forma de estar. Portanto, alguém que eu aprecio bastante. E devo dizer que, na altura, o episódio apenas existia por áudio e depois eram imagens a serem colocadas. E devo dizer que nesse episódio a voz falhou-me devido à pressão que era estar no Palácio das Necessidades, portanto, a sede do Ministério, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não um ministro qualquer, sejamos honestos. Mas também uma boa conversa que tive sobre a geringonça com o Pedro Nuno Santos, que, volto a dizer, foi das melhores que tive aqui. Assim como também das melhores foi, curiosamente, com o Carlos Guimarães Pinto. Portanto, conheci com este podcast muita gente. Este podcast também criou vários projetos. E isso é o mais importante de tudo. É como um projeto consegue dar origem a outros. E isto é fantástico. Falo, obviamente, da plataforma Podcasts Portugal, portanto, agregador de vários podcasts. Falo-vos, obviamente, do Polititank, que é este grande projeto ambicioso, um think tank de política nacional e internacional, do qual tive o gosto de ter ouvintes que passaram a ser alunos da Academia Política, outro grande feito deste podcast, mais de 200 alunos inscritos para 10 aulas de ciência política. Adorei, foi uma experiência fantástica, 10 sábados fantásticos, em que aprendemos todos muito uns com os outros. Isso é o mais importante. E deste pequeno grupo de 200, saíram então aqueles que são os atuais membros do Polititank. E isso para mim é um gosto fantástico. Eu sinto-me honestamente muito realizado. São 300 episódios, 5 anos, as eleições foram todas elas cobridas. Portanto, o que é que há mais para fazer? Tudo o que é bom acaba, não é? Portanto, chega sempre àquela altura em que temos que dizer adeus. Chega sempre àquela altura que damos um projeto como encerrado. E
300 episódios parece-me ser um bom número para que isso acontecesse. A questão é, não vai acontecer, como é óbvio. Portanto, o podcast Conversa é para continuar. Eu vou cá estar e espero que vocês também estejam desse lado, porque, volto a dizer, isto sem vocês não tem piada nenhuma, sem vocês não há razão para continuar, a raison d'être que é necessária, e portanto é isso. Às vezes com mais, outras vezes com menos disponibilidade, enfim, tudo depende das coisas. Agora este projeto também do Polititank, este think tank de política nacional e internacional, obviamente que dá muito trabalho a ser feito, mas tenho uma equipa fantástica a trabalhar comigo, o que é sempre bom. Só que lá está, eu continuo a ser apenas uma só pessoa, e portanto desdobrar-me em tudo nem sempre é possível, mas estou a fazer um esforço para conseguir melhorar isso, conseguir fazer com que consiga estar nos dois sítios ao mesmo tempo, e portanto eu quero agradecer imenso a vossa amizade, o vosso carinho. Não esquecer também que quando eu fui internado a propósito do problema nos rins, vocês estiveram comigo, foram imensas as mensagens que eu recebi, portanto sou-vos muito sinceros. Acho que nunca me senti tão reconfortado na vida como, enfim, apesar de estar entubado no Hospital Garcia Dorta e receber as vossas mensagens, era sempre uma motivação, era sempre algo que obviamente soube muito bem. Mas este podcast organizou manifestações, este podcast debateu de igual para igual naquilo que foram os debates do artigo 13, e, portanto o hashtag Save Your Internet. Foi um podcast que procurou estar sempre na linha da frente naquilo que era o desvendar, aquilo que é o perceber a política, o perceber o que é que as coisas têm que ser feitas, o diálogo permanente com os políticos, o questionamento, que isso é sempre importante. E portanto, se eu alguma vez pensei que iria chegar a este ponto, tenho que ser totalmente honesto convosco, não, nunca chegaria a este ponto. 3 prémios internacionais, International Podcast Day 2018, 2019, 2020. Este ano não houve, senão seria o 4º, muito possivelmente. Portanto, é sempre um gosto brutal estar convosco. E é um caminho fantástico esse que estamos aqui a fazer. Ele obviamente um dia chegará ao fim e será um dia bastante triste essa chegada ao fim, mas para trás obviamente ficam conteúdos para nós desfrutarmos, aprendermos, que isso é o mais importante. Eu acho que é aquilo que nos deve honrar a todos. É todo este caminho que nós fazemos, os diretos que fazemos, as entrevistas, o storytelling que eu faço convosco, aquilo que é o nosso desfrutar de momentos também em diretos, aquilo que foi as nossas noitadas à conta das eleições norte-americanas. E, portanto, obviamente não posso esquecer todos os professores que por aqui passaram, que despenderam um bocadinho da sua sabedoria, do seu conhecimento, para nos dar a todos nós um pouco mais de si, um pouco mais de conhecimento, o que é sem dúvida fantástico, e é realmente de aproveitar isso. E esse sempre foi a questão que eu quis que o podcast Conversa, na altura o podcast à Conversa Com, durante um ano, mas quando recebeu o primeiro prémio internacional, obviamente eu disse, não, isto tem que haver aqui uma alteração, e, portanto do preto e vermelho e branco passámos para o dourado, e portanto passámos a ter merch, e isso é sempre fantástico, todo este caminho de enriquecimento. Eu sempre quis que este podcast fosse um hub, por assim dizer, uma palavra que está muito na moda hoje em dia, sempre fosse um sítio onde pudesse haver informação, conhecimento, cultura a serem disseminados. Por isso é que na altura eu com o Filipe eu tratava da parte da política, ele tratava da parte da história, eu tratava da parte da atualidade, ele tratava da parte do cinema, e portanto procurámos fazer esse tipo de coisas. Só que a vida do Filipe seguiu um caminho, a minha seguiu outro. Ainda neste verão estivemos a falar outra vez, não sei perguntar como é que cada um estava, e obviamente que ele também está feliz com o sucesso do podcast Conversa. Agora,
foram bons momentos que eu passei com o Filipe, foi cerca de um ano que passámos juntos. Houve muita discussão, houve muito debate. Eu queria ir por um caminho, ele queria ir por outro. Enfim, as coisas são como são. Vocês já perceberam mais ou menos o meu traço de personalidade, que é sempre muito vincado. Portanto, não abro mão daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é o caminho correto. E, portanto, não posso ser culpado por isso, obviamente, mas faz parte do ADN também deste podcast. Um podcast que vai em frente, um podcast que procura evoluir, que é sempre tentador, é sempre... Chega um momento em que perguntamos o que é que eu posso fazer mais. E esse acaba por ser um grande problema, que é o que é que se pode realmente fazer mais. Qual é a motivação para mais? Sobretudo de tantas críticas que este podcast leva à esquerda, à direita, enfim, pessoal que tem medo de ficar com o seu lugar ameaçado, pessoal que tem medo de ser ultrapassado, de perder a sua pequena voz que tem, aquilo que é o medo do confronto, aquilo que é o medo de alguém estar a falar mais e alguém está a ter mais atenção do que eu, então vamos mandar abaixo. Este podcast já foi mandado abaixo uma vez por jornalistas e por isso não se esquece. Portanto, é por aí. É um gosto estar convosco. Dou-vos um abraço dentro da medida que é possível. Eu gostava que este ano abríssemos e tivéssemos realmente todos juntos. Essa foi uma questão que eu tinha colocado no Instagram há volta de novembro, quase no género. Mas a questão é que com as medidas como elas estão atualmente, mesmo que haja algum aliviar, não me permite fazer aquilo que eu quero fazer convosco, que é realmente passarmos tempo juntos. Fisicamente, estamos juntos. E ainda assim já existiram seguidores do Podcast Conversa, membros da Academia Política, que estiveram presentes na cimeira do Polititank, e portanto isso foi um gosto bom vermos alguém, vermos quem é que são os números, não é? Portanto, quem é que deixou o like, quem é que comentou, quem é que partilhou, quem é que mandou mensagem com dúvidas e com aquilo, e portanto isso é sempre fantástico. Portanto, muito, muito obrigado. Eu, sem vocês, não seria nada, não seria ninguém, e portanto, gratidão é sempre a palavra que está presente na minha cabeça quando penso em vós. Portanto, um obrigado. E como eu costumo dizer, vocês sabem mais de cor. Até lá tenham boas conversas. E já agora, mais 5 anos de Podcast Conversa. Um abraço.